Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de um ato absurdo que eu repudio completamente, que foi agressão gratuita e desnecessária e estrategicamente totalmente errada, o cuspe que fizeram na filha do Fachin, né? A filha do Fachin, o nome dela é Melinda Girardi Fachin, ela trabalha na Federal do Paraná, e alguém chegou lá e deu um cuspe nela, chamou ela de lixo comunista e não sei o que lá e coisa e tal. Eu não conheço a moça, não sei se ela é comunista, se ela não é comunista, mas uma coisa eu sei, ela não é culpada pelos crimes do pai dela. Filhos não são culpados pelos crimes do pai, bem como pais não são culpados pelos crimes dos filhos também. É muito importante ressaltar essas coisas, separar esse tipo de coisa, né? E também é importante ressaltar a diferença entre você criticar alguém ou até denunciar alguém e você agredir fisicamente alguém. Cuspe é agressão sim, tá, gente? Eu sei que o Zé de Abreu faz esse tipo de coisa, eu sei que a esquerda é muito mais flexível nesse aspecto, mas é porque a esquerda está errada. Né? Nós somos melhores que a esquerda, é exatamente esse o ponto. A gente não deve fazer a mesma coisa que a esquerda faz. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que isso aqui foi um erro, não apenas um erro ético, né? Não se justifica isso na ética libertária, foi iniciação de agressão, como também é um erro estratégico muito grande. Mas tem outra coisa. Há poucos dias atrás, o Jeffrey Schickini e o Guilherme Kilter iriam dar uma palestra lá na mesma UFPR e foram proibidos de entrar. O evento teve que ser cancelado porque o pessoal da esquerda não aceitava eles entrarem. Esse aspecto aqui é muito mais sério por um aspecto, mas é menos por outro. É mais sério por quê? Porque não foi uma mera agressão leve, não foi uma mera cusparada, uma mera palavras indevidas, foi uma agressão física mesmo, eles foram fisicamente impedidos de entrar na faculdade, o que é um absurdo, né? Por outro lado, eles foram agredidos por eles mesmos, ou seja, a crítica que havia ali dos estudantes era contra eles mesmos. A filha do Fachin, supostamente, foi criticada por ser filha do Fachin. Isso que eu acho um absurdo. Ela não tem culpa de ser filha do Fachin. Seja lá o que você for, que você acha que o Fachin fez, ela não tem culpa disso. Mas eu tenho um porém também nessa história. A gente não sabe se foi isso, tá? Porque ela trabalha lá no UFPR. Será que esse cara realmente xingou ela porque ela é filha do Fachin? Ou será que o cara xingou ela porque tem alguma outra desavença propositalmente com ela mesma? Ou seja, ele realmente a briga dele é com ela, não é com o Fachin, não tem nada a ver com o Fachin, brigou com ela pelas ações dela lá na UFPR. Eu não sei, a gente não tem informações aqui. Certamente a Folha de São Paulo e o Globo, que estão falando sobre o caso, dizem que não, tadinha, atacaram a filha do Fachin, tadinha do Fachin e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tereza Ventania, da Vila Americana, Xi Jinping e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, olha só. A filha do Fachin, que trabalha no FPR, ela não estava lá passeando, ela trabalha lá. Ela que quando saía do prédio do FPR, na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, segundo o advogado Marcos Rocha Gonçalves, que é marido dela, ela andava na praça após sair da faculdade de Direito no final da manhã, quando um homem branco, sem se identificar, se aproximou e cuspiu nela, igual o Zé de Abreu, né? Desferiu uma cusparada na professora, cuspiu nela, chamando-a de lixo comunista, né? Ou seja, o marido dela reportou isso na rede social. Então a gente não sabe exatamente a situação, a única descrição que a gente tem do caso é a descrição dele, né? Aí ele fala aqui que essa violência é fruto da irresponsabilidade, da vilania de todos aqueles que se alinham com o discurso de ódio propalado desde o esgoto do radicalismo da extrema-direita que pretende eliminar tudo que é distinto. E eu não sei não, tá? Porque a verdade é a seguinte, a gente não sabe o que esse cara falou, né? Não sabe quem é esse cara. Qual que foi a proposta dele? Porque, de novo, ela trabalha no UFPR. Pode ser que seja alguém da UFPR que está insatisfeito com alguma coisa e está criticando ela pelo trabalho dela lá dentro. Eu não sei, eu não tenho nenhuma noção do que seja, né? Aqui, ó. Escreveu ele ao dizer que não se trata de um caso isolado de violência física e política contra uma mulher, né? Quais seriam os outros casos por violência política contra outra mulher? Bom, não sei, né? Um dia antes da agressão à Melinda, o STF condenou o Bolsonaro a 27 anos. Então, estou querendo dizer que, não, que os apoiadores do Bolsonaro são pessoas más que fazem esse tipo de ataque.
E, de novo, se esse cara realmente fez esse tipo de ataque por conta dela ser filha do Fachin e coisa e tal, é um absurdo. Não tem lógica nenhuma. Ela não tem culpa de ser filha do pai dela. O pai dela pode ter tomado decisões que, aliás, ele nem votou no caso do Bolsonaro, né? Ele é da segunda turma, ele não votou no caso do Bolsonaro, então não tem lógica nenhuma isso daqui, né? A sentença foi dada pela primeira turma, que o Fachin não faz parte dela. Então não tem lógica nenhuma esse tipo de agressão. Por isso que me faz pensar o que seria realmente a motivação dessa pessoa. Acho errado de qualquer forma. Seja qual for a motivação dele, é um erro esse tipo de agressão física. Vocês sabem, a ética libertária é muito clara. Falar, criticar. Se ele tivesse simplesmente chegado perto e falado que ela é comunista e não sei o que lá, bom, é desagradável, mas né, foi palavras, não foi agressão, né? Melina é diretora do setor de Ciências Jurídicas do FPR e professora do Departamento de Direito Público da instituição. E aí que eu fico preocupado com isso daqui, porque a outra filha do Fachin também é vice-reitora da universidade. É impressionante como é que esse pessoal do público, né, funcionário público, consegue botar os filhos e coisa e tal, mas enfim, isso aí é outra história, é outra conversa. E, no final das contas, a situação, a dúvida é essa, né? Essa agressão, eles estão querendo dizer que foram os bolsonaristas que agrediram ela por causa da votação do Bolsonaro e coisa e tal, da primeira turma. Para mim, não parece, não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum sentido mesmo. Nenhum sentido. De novo, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, não sei qual é a motivação do cara. A Universidade Federal do Paraná diz que vai analisar a situação ocorrida e que vai avaliar o caso e não sei o que lá, e vai ser debatido. E divergências ideológicas e políticas são legítimas, mas nunca podem justificar agressões ou intimidações, o que eu concordo plenamente, essa é a ideia realmente. A Melina ainda não se manifestou publicamente, Melina, né, o nome dela. No relato do marido, ele fala em agressão covarde cometida por um porco imundo. E atrela o caso a um episódio de 9 de setembro. Naquele dia, uma manifestação de estudantes contra uma palestra no Salão Nobre terminou com bombas e gás lacrimogêneo disparados pela Polícia Militar do Paraná. O evento teria participação do Guilherme Kilter e do Jeffrey Schichini. Agora, olha só que coisa curiosa, né? Porque, no final das contas, isso é um absurdo também. Ele está falando que é contra violência política e coisa e tal, mas ele está referenciando exatamente um evento que houve violência política, né? O Jeffrey Schichini e o Guilherme Kilter iriam palestrar na UFPR e o evento foi cancelado após a ação da polícia. Foi cancelado porque os estudantes lá, houve uma organização de estudantes lá que fez um cordão que proibiu eles de chegarem no local do evento, né? Uma coisa que é uma agressão física também, né? Então, uma agressão absurda isso daí. Em meio a empurrões e grito de recua fascista, Schichini e Kilter foram escoltados até a sala dos professores por segurança. A polícia militar foi chamada para conter a confusão e o vereador disse à Gazeta do Povo que sofreu agressões leves, como tapas e empurrões. Kilter afirmou que os estudantes já tinham ocupado o prédio quando ele e Schichini chegaram, impedindo a entrada no Salão Nobre, onde o evento seria realizado. Fomos até o corredor, mas começaram a nos ameaçar com porretes, nos trancaram na sala dos professores por segurança. A gente esperou baixar o clima, a Polícia Militar chegou e o reforço da tropa de choque começou a esvaziar o prédio. Ou seja, isso aqui foi uma violência também contra eles, uma violência absurda. E aí que eu falo para vocês, isso daqui foi uma agressão contra ela porque ela é filha do Schichini, e nesse caso foi absurdo, ou foi uma agressão contra ela por conta disso daqui? De novo, ainda é uma agressão com alguém que não está envolvido em iniciação de violência diretamente. Ainda assim, seria uma coisa diferente, né? Tem um tom meio obscuro nessa história toda aqui. Então quer dizer que é um grande absurdo que a Folha de São Paulo relata aqui, esse cuspe contra a filha do Fachin, mas não é um grande absurdo duas pessoas da direita serem impedidas de palestrar na faculdade à força, né, na base do tapa e do porrete, por alunos na faculdade, né? É uma coisa que... a pena disso aqui é justamente que a universidade, que deveria ser um local de troca de ideias, né, um local aberto ao diálogo, um local para discussões e temas diversos, se transformou nisso, né, uma coisa de militância e que é proibido falar qualquer coisa. Infelizmente, isso vai relegar a universidade a um papel secundário na inteligência no futuro, né? Talvez seja até por isso, porque a universidade já está percebendo que o grosso da transmissão de informação agora já não passa pela universidade, né?
Enfim, muito triste o episódio de qualquer forma. Meu repúdio a quem agrediu a filha do Fachin. Isso é um erro, não apenas um erro óbvio, ético, né? Não se deve agredir alguém que não iniciou a violência, mas é também um erro estratégico muito sério. O Fachin é o próximo ministro, é o próximo presidente do STF. E ninguém espera nada dele, é um outro da turmazinha eleita pela Lula e pelo Dilma, não vai fazer diferença nenhuma, mas no final das contas não ajuda nada o nosso caso, uma situação dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.